Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite. Que bom os visitantes que estão aqui, sejam bem-vindos. Sintam-se na casa do Pai, viu? Então, se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer falar com você, tem uma palavra para você. E nós não temos um Deus de coincidência, né? Nós temos um Deus de providência. Obrigado, Zé Bob. Temos um Deus que providencia sempre o melhor para nós. E eu tenho certeza que a palavra que o Espírito Santo gerou no meu espírito para trazer para vocês hoje é uma palavra que realmente nós precisávamos ouvir. Eu entendo assim, sabe, irmãos? Eu entendo assim. As coisas não são casuais em Deus, não são por acaso. Se Deus nos conduz, se o Senhor nos fez, se o Senhor nos criou, Ele está sempre voltado para nos alimentar. Essa que é a verdade. Como sempre a gente fala, os pregadores aqui falam, nós somos um espírito que possuímos um corpo e que dentro dele habita uma alma. Então, se Deus é espírito, nós precisamos dele para alimentar o espírito, né? Então é muito importante essas reuniões que a gente faz no templo, em casa, no dia a dia, sempre voltada para o Senhor. Queridos irmãos, todas as vezes, eu vou repetir esse jargão a vida inteira, todas as vezes que nós vamos pregar, sempre vem aquela preocupação, o que falar? Porque, tecnicamente, é fácil você montar um sermão. Não é difícil. O dia a dia, a convivência, a caminhada da vida, é fácil você montar. Imagina um empresário, imagina um professor, ele faz. Só que quando se trata das coisas espirituais, é diferente. Não é o que eu quero falar, é o que Deus quer falar. Porque aqui entre nós, alguém pode ter saído de casa e ter dito assim: Senhor, fala comigo. Alguém aqui que não falou isso, mas durante a semana falou: Senhor, eu não estou mais aguentando o tempo que eu estou vivendo. Me fale alguma coisa. Agora, quando chega na reunião no templo, é um grupo de pessoas que é a igreja e um só fala. Então, olha o peso da responsabilidade que tem quem vai ministrar a palavra. Mas a nossa alegria, irmãos, é saber que é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, né? Se eu liberar aqui 500 palavras, se uma das 500 alcançar você, estou satisfeito. Eu tenho certeza que Deus fez tudo isso por você. Uma certa vez, antes de nós orarmos aqui, nós fizemos um propósito de jejum e oração na madrugada, em determinado lugar aí. E o propósito era falar do amor de Jesus na cidade. Uma cidade grande, uma cidade de 1.600.000 habitantes. Nós escolhemos um bairro lá e falamos: vamos falar de Jesus para esse pessoal na madrugada. Eu lembro que o grupo que estava comigo falou assim: pastor, mas é doideira, é loucura, por que de madrugada se está todo mundo dormindo? Só que o Espírito Santo de Deus já tinha ministrado no meu coração que nós íamos para lá e chegar de frente dos edifícios, aqueles edifícios gigantes, e dizer: Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Era só isso que tinha que ser feito. Aquele grupo ali era mais ou menos umas 15 pessoas, mais ou menos assim. Eles falaram: nós vamos correr risco do pessoal dizer, vai acordar outro, não eu, né? Mas vamos fazer. Se é isso que o Espírito Santo está trazendo, vamos fazer. Irmãos, nós fizemos isso. Nós fomos para um bairro e nós organizamos para alcançar o bairro assim no quadrado. Essa avenida aqui, cruzava um aqui, pegava a principal aqui e tinha essa daqui. Aí nós começamos, nesse canto, fomos aqui. Cada prédio que nós passávamos, a gente dizia: Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Andava para o próximo prédio, assim um bando de louco, de madrugada: Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Um desses lugares aqui, irmão, que nós passamos, tinha alguém acordado. E estava se sentindo a pessoa mais rejeitada da face da terra. Estava se sentindo a pessoa, sabe, onde aquele sentimento que todas as pessoas viraram as costas para ele. Nesse momento, ele estava sem dormir. E estava se aproximando dele um princípio depressivo, exatamente por sentir uma pessoa rejeitada. Porque o princípio da depressão é quando você parece que é por duas situações: ou sobrecarga sobre você, ou quando você não é celebrado.
Nós precisamos ser celebrados, irmão. Nós viver uma vida isolada, sem alguém chegar, você está bem, você está isso, você é importante para mim. Se isso não acontecer, a tendência é bater um esfriamento sem motivação de vida. Então por isso que é importante você todas as vezes chegar com alguém, você fala para alguém e diga, ó, rapaz, você está bem, como é que você está? Porque se nós somos feitos segundo o poder da palavra de Deus, as nossas palavras têm poder de transformação. As nossas palavras têm poder de mudança na vida das pessoas. E nós precisamos entender isso. Então, ali tinha um. Hoje, talvez ele esteja me vendo, hoje ele é pastor na Índia. É pastor na Índia, ele e a esposa dele. Louvado seja Deus. Porque essa palavra disse para ele que Jesus amava. E a partir daí é uma longa história, se converteu, se tornou um homem de Deus e é pregador do Evangelho. Então diga para essa pessoa que está do seu lado, diga, Jesus te ama tanto. Fala para ele, Jesus te ama tanto. E ama mesmo, irmãos, e ama mesmo. Então vamos abrir. Eu também te amo, viu, Beatriz? E muito, você é uma bênção na minha vida. A netinha que Jesus me deu, oh maravilha. Vamos abrir a nossa Bíblia, querido. Abra lá no livro de Mateus. Quero compartilhar com vocês aqui no livro de Mateus, no capítulo 26. Vamos se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus em reverência a Ele, né? Deixa eu ler aqui alguns versículos. Mateus capítulo 26. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos ler a partir, quem tem Bíblia, abre Bíblia, quem não está com a Bíblia, liga o celular e vamos ler a palavra do Senhor, né? Mateus capítulo 26, eu vou ler o versículo 26 em diante. Ele diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o pão, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Curva a sua cabeça, querido Deus. Espírito Santo do Senhor, traga o discernimento e a inspiração, para que a gente possa ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar. Use os meus lábios, Senhor, com uma unção profética, para abençoar as pessoas que estão aqui e aquelas que vão nos ver pelo YouTube, em nome de Jesus. Pode sentar, meus queridos. Meus irmãos, esse texto aqui é aquele texto célere da ceia, né? A ceia do Senhor. E eu só queria dizer que eu não vou falar sobre Santa Ceia. Eu só li esse texto para que você entenda no decorrer do que eu quero ministrar. E enfatizar o detalhe final, quando diz aqui, no versículo 30, né? E tendo cantado o hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Eu queria ministrar uma palavra hoje, que o Senhor ministrou o tema para mim, quando Jesus se ausentou. Quando Jesus se ausentou. Essa é a palavra que eu quero ministrar. Irmãos, Jesus fisicamente, como homem, ele andou com homens. Jesus no seu físico, como homem igual a nós, ele conviveu com pessoas. Só que ao mesmo tempo que ele era um homem, ele era o próprio Deus. E com certeza esse envolvimento dele com o homem, andando com o homem, manifestou nele as duas condições, a de homem e a de Deus. Então as pessoas que conviveram com Jesus absorveram experiências profundas. Aqueles discípulos viram Jesus da vista cego, oh aleluia. Aqueles discípulos viram Jesus levantar o aleijado. Aqueles discípulos viram Jesus curar leprosos. Então eles conviveram com Jesus, homem. A Bíblia diz lá em Hebreus, né, que
que ele passou pelos mesmos sentimentos humanos, ele passou, e mesmo assim não pecou. E na hora que ele passou aqui, ele passou como homem. E quando ele escreve ali em João 16:33, que diz assim para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas fica firme, eu venci o mundo. Ele está dizendo, eu, Jesus, homem, a parte homem minha, venceu o mundo. Então esses discípulos, os 12 que ele separou, tiveram a experiência de andar lado a lado com Jesus. Consequentemente, depois desses 12, mais algumas pessoas vieram até Jesus. Então já pulou de 12, porque essas 12 pessoas viram quem era Jesus, na qualidade de homem, e na característica de homem e como Deus. Certamente ele saiu correndo, as pessoas, tem alguém assim, assim, assim. Alguém que está trazendo as boas novas. Então, aqui na ceia é um dos últimos momentos que Jesus estava lado a lado com os discípulos. O que eu quero entender e trazer para os irmãos, para a gente compartilhar, quais foram os sentimentos desses pessoal que conviveram com Jesus. Agora, por que Jesus se ausentou? Qual foi a motivação? E nós vamos ver algumas. Que Jesus se afastou, que Jesus se ausentou. E eu começo a conjecturar e fazer uma viagem no tempo, como que esses discípulos ficaram quando Jesus se ausentou. Porque Jesus teve um momento que se ausentou em longos tempos. Uma coisa, irmãos, é você conviver, outra coisa é você saber. As pessoas se sentiam ali completamente protegidos. Os discípulos sabiam que, sabe aquele negócio, aquele orgulho de inchar o peito? Jesus está comigo, eu sei quem é Ele, eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele fez. Mas de repente Jesus se ausentava. Jesus teve um momento que ficou distante. Agora, trazendo para os dias de hoje, qual é a segurança que eu tenho se eu estiver ausente de Jesus? Ou se Jesus estiver ausente de mim? Qual é a motivação de vida aqui na terra, se Jesus se ausentar de mim? Irmãos, eu digo sempre, repito, eu prefiro a morte do que um dia Jesus se ausentar da minha vida. Eu tenho muitos anos que ando com Jesus, aleluia. Eu tenho muitos anos que converso com Jesus. E eu não prego por emoção, eu prego porque eu sinto, e eu sei que Ele está aqui agora. Então, o tempo me levou a entender que se Jesus se ausentar da minha vida, eu prefiro a morte. Eu não sei viver no mundo sem Jesus. E eu não estou falando de religião, não estou falando de denominação, aliança, assembleia, batismo, não. Eu estou falando de presença de Jesus, andar com Jesus. Eu tive algumas experiências ao longo da minha vida, desses anos, tanto que eu sirvo a Jesus, muitas delas vocês já sabem. Eu tive muita experiência de sentir a presença de Jesus, não por palavras, sentir literalmente, saber que Ele estava ali comigo. E como que eu ia sobreviver se Ele se ausentasse de mim? Então isso me levou a viajar e pensar na vida desses discípulos, desses apóstolos, esses homens, e mais o grupo de pessoas que cercou Ele, que foram muito. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, vocês conhecem, que é o Sermão da Montanha, que multidões de pessoas chegavam até Jesus. E se aquelas pessoas chegavam até Jesus, é porque sabiam que Jesus tinha algo a oferecer. Então, queridos, quando Jesus se ausentou, em que momento Jesus se ausentou? Vamos lá. Primeiro momento que Jesus se ausentou, saiu de perto desse grupo de pessoas, quando Ele quis ficar sozinho. E se nós trouxermos para o dia de hoje, talvez tenha alguém aqui hoje que está estressado, pode estar num começo de depressão, pode estar passando um momento difícil. Sabe por quê? Porque você não tirou tempo para você. Você não olhou para você. As tribulações não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Viver no mundo não é fácil. O que você tem passado, aqui os que estão mais velhos, os mais novos ainda vai passar e tem passado. Só quem sobrevive é quem tem a graça de Deus. Meus irmãos, o mundo é um desafio. Viver nesse mundo é um desafio. Por isso que Jesus veio para nos resgatar e nos dar a vida eterna.
Não é questão de ser crente, não é não. Jesus diz assim, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vai estar comigo, nós vamos estar juntos na glória, na vida vindoura, que não é essa. Você pode viver 1000 anos, você vai morrer, não é aqui. A sua vida não é aqui. Não vou estar investindo na minha vida aqui, eu tenho que investir o suficiente. Mas eu não posso mergulhar e entregar a minha vida ao mundo. Olha, meus irmãos, eu morei um tempo fora do Brasil. Vocês sabem, aqui a maioria sabe. Eu vi loucura naquele lugar. Pessoas com 3 empregos. Calcula aí. Vamos colocar 6 horas de trabalho por cada emprego. Não é nem 8. Vamos colocar 6 horinhas. 3 vezes 6, 18. Para 24, 6 horas. E tudo em fuso horário diferente. Um ia até 3 horas, o outro ia até 1 hora, mais ou menos, o outro ia tal hora. Essas pessoas iam pegar num copo para beber água, era assim, ó, derramando a água, pessoas novas, pessoas que ainda estão começando a vida. Qual é o próximo passo dessas pessoas? É uma depressão, é enfermidade no corpo. Mas por quê? A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem? Ele se queixa dos seus próprios erros. Ele mergulhou no mundo de uma tal forma e não tirou um tempo para ele. Nós estamos falando aqui de Deus encarnado no Filho, em Jesus Cristo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, pode colocar. Jesus, ele se ausentou, sabe quando ele se ausentou? Para que ele ficasse sozinho. E nós não somos melhor do que Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários. Eu não sei se tem alguém aqui que vai concordar comigo e até já fez, mas eu vou dar o meu testemunho em particular. Quantas vezes eu gritei dentro do carro com os vidros fechados: Senhor, eu não aguento mais. Quantas vezes eu entrei em desespero sozinho com Deus, como se eu estivesse pegando na mão dele, falando com ele: Senhor, isso não é vida. Eu não quero viver mais uma vida dessa, Senhor. E isso você não consegue fazer aqui. Eu estou falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se ausentou por tempo sozinho, para fortalecer a vida dele, porque ele veio para cá com uma missão. Ou você não tem uma missão? Claro que tem. Não é loucura não. Levanta os 2 vidros do teu carro, os de trás também, e dá berro dentro do teu carro. Tira tempo sozinho, vai para o monte, vai lá para o quintal onde não tem ninguém de noite ali, começa a, sei lá, gritar não, que vai acordar o vizinho. Mas faz alguma coisa sozinho. Tenta passar isso para a esposa ou para o marido: eu preciso um tempo para mim. Irmãos, a nossa estrutura emocional, ela é facinho de ser destruída. Ela é facinho de ser destruída. E eu vou falar para você pelo Espírito Santo de Deus que ele é correto, ele é perfeito. Tem pessoas aqui que estão com sobrecarga. Tem pessoas aqui que estão passando momentos difíceis e estão insistindo em manter essa vida, onde Jesus quer arrancar esse fardo pesado, onde Jesus quer tirar esse peso das costas, onde Jesus quer te ver leve como uma pluma, que esse é o propósito. Então Jesus se ausentou. Eu não sou melhor do que Jesus, você não é melhor do que Jesus. Por que essa vida de correria? Então, quando Jesus se ausentou, ponto 1, quando ele quis ficar sozinho. Sabe, irmão, às vezes ficar sozinho, se você não souber explicar, pode até criar problema. Ele não quer ficar só na dele, não é isso. Ficar sozinho é buscar o que Deus tem para você. Segunda vez que Jesus se ausenta, quando quiseram matá-los. Quando quiseram matar Jesus, porque ele sabia que tinha um propósito ainda. No livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo, acho que 34 em diante. Lucas 4, 34 em diante. Coloca aí, por favor. Ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Não é esse não. É o versículo 28. Perdão, volta o 28, no mesmo capítulo. Olha lá o que está escrito lá, ó, 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira.
ouvindo o quê? As boas novas de Jesus. Olha que coisa interessante, as boas novas que Jesus estava anunciando. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Próximo versículo, 29. E levantando-se, expulsaram da cidade. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Queria destruir Jesus. Versículo 30. Jesus, porém, passando por ele, entre eles, se retirou. Ninguém viu e Jesus, sabe que situação essa do contexto era? Jesus estava na terra dele pregando as boas novas. E as pessoas não aceitaram e diziam assim: como que pode um profeta, é o filho de José, é o filho de Maria, é o carpinteiro? Aí Jesus disse: não há profeta que tenha honra na sua própria cidade. Não há. O único profeta honrado na sua cidade. Não, aliás, não tem como o profeta na sua cidade ser honrado. Não tem. Nem o próprio Jesus, ele fez isso. Então por que ele se ausentou? Para que não fosse morto. Aí a gente vai trazer para nós: mas eu não vou morrer. Mas quando eu falo morrer, no nosso caso, é espiritualmente. É a única hora quando você está sufocado. Irmão, eu li um livro chamado assim, Esgotamento Espiritual. Talvez alguns de vocês já leram. Esgotamento espiritual. Tudo tem limite. Nós estamos no mês estudando sobre o servir. E essa quarta-feira passada nós foram ministrados para nós servir a família. Eu não tenho a menor dificuldade de falar para você como um pastor, que tem muita gente trocando a família pela igreja. E esse não é o propósito do Senhor. Esse não é o princípio de Deus. Primeiro é Deus, segundo a família, terceiro a igreja. Se tiver fora dessa ordem aí, está tudo errado. Eu não posso colocar a igreja em primeiro lugar, a estrutura, estou falando igreja e estrutura. Mas eu tenho que largar tudo, tenho que fazer isso. Não, não é assim. As coisas de Deus não funcionam desse jeito. Então, quando foi que Jesus também fugiu? Quando quiseram matá-los. Quando quiseram o quê? Frear o propósito que ele veio fazer aqui na terra. Então ele se ausentou. A Bíblia diz que ele não foi reconhecido como profeta, ninguém aceitou, né? O único profeta que foi aceitado ali foi quando aquele daquela viúva Serepta foi reconhecido, quando ele fez aquele milagre da multiplicação da farinha. Foi naquele momento. Então Jesus aqui, ele foi rejeitado. Outro momento que Jesus se ausentou do meio daquelas pessoas, quando ele foi batizado. A Bíblia diz em Lucas 4 que quando ele foi batizado, ele foi levado, conduzido para o deserto. E só foi 40 dias e 40 noites. Jesus estava sozinho. Jesus se ausentou para ser provado. Quando Jesus se ausentou para ser provado por Deus, ele venceu a carne, ele venceu as lutas, ele venceu as tribulações no deserto. Aí às vezes a gente está passando um deserto e não quer viver o deserto, quer viver só o oásis. Já dizia o poeta que o deserto é escola de profetas. É no deserto onde você é formado. Se as coisas caminham tudo certinho, tudo direitinho, qual é a formação que você tem? Qual é o desafio que você tem para sobressair? Como é que a musculatura espiritual sua, a musculatura da fé, ela vai ser trabalhada? Tem que passar pelas lutas. Jesus se ausentou sozinho e venceu as tribulações. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar para você? Talvez você esteja passando um deserto. Não um deserto de terra, com falta de chuva. São situações que estão te desmotivando. A tua alegria está sumindo. O teu bem-estar está indo embora. É como se você não tivesse paz. Sabe? Eu quero te dizer no nome de Jesus, você está num momento de deserto. Deus não vai te deixar no deserto. O Senhor nos leva para deserto, irmãos. Muitos aqui têm passado por deserto, mas o Senhor não te deixa no deserto. Ele te leva para te treinar. Jesus saiu. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo, ele se ausentou para ir para o deserto. E ele é Deus. Mas ele foi ali para mostrar que, irmãos, uma coisa nós temos que entender. Se eu sou cristão,
vou alcançar o máximo que eu puder, pelo menos vou lutar por isso, para imitar Jesus. Todas as vezes que eu passar alguma coisa, pensa assim: mas Jesus passou por isso e eu não sou melhor do que Jesus. Jesus passou por aquilo e eu não sou melhor do que Jesus. Então, quando ele se ausentou para o deserto, significa que muitas vezes nós somos levados ao deserto. A diferença nos dias de hoje é que naquele tempo ele estava sozinho. Hoje talvez alguém está vivendo um deserto no meio de pessoas, mas espiritualmente talvez você esteja sozinho. Isso não é o fim de nada. Isso é um processo de formação que Deus está formando em sua vida. Quantos podem dizer amém? Então, nem sempre passar pelo deserto é o fim de tudo. Aliás, não é o fim. É um momento de preparação para alguma coisa. No livro de Lucas ainda, Jesus, ele desce as águas lá no Rio Jordão. Quando ele faz isso, ele se ausenta e foi levado pelo Espírito, para ser provado, para ser testado durante 40 dias e 40 noites. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei, mas uma coisa é certa: talvez você está sendo levado a um lugar onde nesse lugar você vai criar uma estrutura emocional melhor do que a que você está vivendo. Nós não somos melhor do que Jesus. Depois o Senhor Jesus, ele se afasta novamente. Quando queriam forçar ele de todo jeito a proclamá-los rei. Você já leu na Bíblia que a Bíblia diz assim, que nós somos provados pelos louvores? Nós somos provados pelos elogios? Nós somos provados pelas características boas que nós temos? Nós não somos provados pelas características negativas. Nós somos provados quando alguém diz para você: você fala bem. Somos provados quando diz assim: você canta bem. Somos provados quando diz assim: você é um excelente eletricista, você é um excelente guarda noturno, você é um excelente gerente de banco, você é um excelente motorista, e aí vai. É nesse momento que nós somos provados. E Jesus, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 15, ele se ausenta. Sabe por quê? Porque queria torná-lo ele rei, e não era a hora, ainda que ele fosse. Olha lá, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabe qual é a diferença das pessoas que perdem a batalha? É que querem aparecer. Jesus, ele fugia da aparência. Jesus, ele começava tudo na contramão, o último é o primeiro. E o ser humano não, ele quer ter destaque. Vivemos esse tempo. Irmãos, tem gente, literalmente, que eu conheço, não estou falando que é aqui, mas eu conheço, que está almoçando e não está jantando, mas tem uma televisão de 1.500 polegadas na sala. Se é que já lançaram essa aí, não sei. Pessoas que não têm o que se vestir direito, mas está se esnobando. Cadê a humildade, a simplicidade? Irmãos, na hora que quiseram colocar Jesus como rei, eu vou fugir daqui, porque esse não é o propósito. Quando Jesus está próximo de ser crucificado, que alguém diz: tu és o filho de Deus, ele diz assim: tu que está dizendo, é tu que o dizes. Jesus não usurpou ser chamado filho de Deus, nem ser Deus. Jesus, ele foi rejeitado na barriga da mãe. Quando estava no recenseamento, ele ia de casa em casa: Maria e José, minha esposa vai ganhar neném, abra a porta por favor. Ninguém abriu. A Bíblia diz que Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ali no meio do capim, no meio dos animais, rejeitado por todos. Rejeitado por todos. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, não aceitaram ele como um rei. Como que eu vou aceitar um homem desse? Nasceu numa estribaria, fedendo a esterco de animal. Como que ele é Deus? Aí o versículo 12 diz assim: mas a todos aqueles que o recebeu como rei, teve o privilégio de ser chamado filho de Deus. Irmãos, você sabe qual é a principal mensagem do Evangelho? A dependência. A dependência. Se você depender só das suas capacidades, você não vai alcançar nada. Se você depender só daquilo que você já construiu, o currículo é bom, vale. Se você é bom naquilo que você faz, excelente. Mas
A Bíblia diz lá em Jeremias: maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Não é maldito o homem que confia naquele homem, não. É nele mesmo. Sabe, irmão? É nele mesmo. Eu sei o potencial que eu tenho. E eu sei que você sabe o potencial que você tem. Mas se Jesus não estiver contigo, você não vai exercer com maestria aquilo que Ele te deu. Porque foi Ele que te deu essa capacidade. E tem pessoas aqui que Deus está trabalhando de uma forma tremenda, capacitando, fortalecendo. E quando começar a vir os elogios, fuja, corra. Quando receber os elogios que você é bom, para a honra e glória de Jesus, você faz para a honra e glória de Jesus, Deus seja louvado, manda tudo para Ele, manda tudo para Ele. Ah, mas você é bom nisso, mas Deus seja louvado. Jesus se ausentou, irmãos, exatamente para mostrar que nós podemos também seguir os passos dele, se ausentar nos momentos de tribulação. Agora, ele diz assim, ele se ausentou dos discípulos, mas ele diz assim, aonde tiver 2 pessoas, 3 pessoas, em meu nome, lá eu estarei. Lá eu estarei. Onde tiver 2 pessoas ou mais, em meu nome, lá eu estarei. Aí ele diz: eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos. Os discípulos ele esteve. Agora, para quem que ele estava dizendo no futuro? Aonde estiverem, estarei. Sabe qual a diferença dos discípulos da época para nós? É que Jesus está 24 horas conosco, aleluia. Eis que estarei convosco, até a consumação do século. Esse convosco, esse que estarei convosco, chegou até nós. Porque nós fomos salvos pela palavra. Ninguém viu Jesus, ninguém tocou em Jesus como os discípulos tocou. Então eles sofreram mais a ausência de Jesus, como eu falei no começo, porque literalmente Jesus se afastou dele. É tipo assim, nós vamos inventar, vamos passar essa estrada aqui, está cheia de coisas ruins. Vem Jesus, conosco Jesus. Jesus se ausentou. Jesus se ausentou fisicamente. Jesus se ausentou também no dia da transfiguração de forma espiritual e visível. Mas Jesus hoje, Ele não se ausentou. A Bíblia diz em João que Ele disse assim, não vos deixarei órfão. Deixarei sobre vós o meu Espírito, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. E em outro texto diz assim, que eu sou templo e morada desse Espírito. Então eu ando com Ele, Ele anda comigo. Jesus não se ausenta de nós. Aquilo que você está vivendo esses dias, Jesus está aí. Talvez Ele esteja te lapidando, te dando uma graça, como eu venho falando, te preparando para algo maior que você não tem noção. Mas Ele não se ausentou de nós. É fora do contexto que eu estou falando. Jesus se ausentava para isso. Eu estou trazendo nesses 2 versículos que Ele fala. Ele diz que eis que estarei convosco, e aonde tiver 2 ou 3 pessoas estarei junto. É para nós. Quando Tomé voltou, que estavam os 12 reunidos, Tomé saiu do quarto. Jesus chegou depois de morto, que ele entra naquele quarto, que depois ele sai, os outros discípulos, quando Tomé chega e diz para ele, o mestre esteve aqui, ele não acredita. 8 dias depois Jesus fala para ele, fala para ele tocar na mão de Jesus, para ele ver o buraco, aqui as marcas do espinho. Jesus dá uma palavra para ele que alcança até hoje, nossos dias, aqui na comunidade Nova Aliança e todos os servos de Jesus. Ele diz assim, Pedro, tu estás me vendo aqui agora, tu andou comigo, Pedro, só a multiplicação de peixe que você viu era o suficiente, e agora você não acredita que eu estou aqui? Que ele havia falado para os discípulos, antes de eu ser assunto ao céu, eu vou voltar até vocês. Aí Jesus diz assim, uma palavra célere, que você tem que tomar posse dessa palavra. Ele diz assim, agora bem-aventurado serão aqueles que nunca me viram, mas creram pelo poder da sua palavra. Irmãos, dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Então, nós somos uns bem-aventurados.